Olá, eu sou Ivani Magalhães. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse universo tão encantador que é o universo da arte de contar histórias. Para começar a nossa conversa, convido vocês a ouvir uma história. Era uma vez um comerciante casado e que mantinha com sua esposa um pequeno comércio local, uma mercearia. O maior prazer da vida desse casal era juntar e contar notas e mais notas de dinheiro. E em nome desse prazer que lhes era tão caro, eles eram conhecidos ali nas redondezas como mãos de vaca, sovinas. Vivia ali na mercearia um pequeno duende que os auxiliava em troca de um pedaço diário de pão. Certa vez, pensando em juntar mais dinheiro, eis que o comerciante decidiu alugar um quartinho que havia lá no porão da mercearia para um jovem estudante. O rapaz, assim que se mudou, passou quase que o dia inteiro arrumando seus pertences, tirando a poeira do lugar. À tarde, com o pouco dinheiro que tinha, ele subiu até a mercearia e comprou um pedaço de pão e um pedaço de queijo. Mas ficou horrorizado quando viu que o dono da mercearia arrancava as páginas de um livro para com elas embrulhar a encomenda. Meu senhor, o que acabas de fazer? Acabas de rasgar as páginas de um livro? Que livro é esse? Mas o comerciante nem se abalou. Ora, meu jovem, trata-se apenas de um livro velho de poesia. Mas, meu senhor, se esse livro não lhe é útil, por favor, me dê. Darei melhor utilidade. De jeito nenhum. Esse livro ainda tem inúmeras páginas. Poderei com ele embrulhar muitas encomendas. Ai, mas o rapaz não se conformou e propôs uma troca. Ele devolveria o pedaço de queijo que havia acabado de comprar e levaria com ele. Levaria com ele o livro. Combinado? Combinado. E assim, o rapaz desceu as escadas em direção ao porão, levando em uma das mãos o pão e na outra o livro. O duende estava ali no cantinho e não foi capaz de compreender o que havia acontecido. Ele raramente podia comer um pedaço de queijo e, se pudesse, ora, certamente que não trocaria por um livro velho. Mas ficou pensando no que tinha acontecido. Como dizia a minha avó, ficou encafifado. E ao cair da noite, o duende resolveu descer as escadas em direção ao porão, que é para ver o que havia acontecido. Se deparou com a porta trancada e decidiu espiar pelo buraquinho da fechadura. E foi bem nesse instante em que o duende estava a espiar foi que reparou uma movimentação ali naquele pequeno quartinho de porão. O rapaz tirava a poeira de uma poltrona, puxava uma mesinha, acendia uma lamparina e, com aquele livro entre as mãos, começou a ler. E lá do outro lado da porta, o duende mal pôde acreditar, pois no exato instante em que aquele livro começou a ser lido, as maiores maravilhas do mundo começaram a acontecer ali, naquele pequeno quartinho de porão. De lá do outro lado da porta, o duende podia ouvir os sons dos violinos palacianos, podia sentir o cheiro dos banquetes reais, vez outra se assustava com a correria dos animais nas savanas. E assim, noite após noite, o duende descia as escadas e se punha a espiar, que é para ver quais maravilhas iriam acontecer quando o jovem começasse a ler. Mas numa manhã, o duende acordou assustado, olhou em volta e reparou que o lugar estava em chamas, tudo queimava, o comerciante corria a juntar as notas de dinheiro e a mulher salvava as joias. É que nas horas de aflição, cada um salva aquilo que lhe parece mais importante. O rapaz não estava ali, pois saía muito cedo para os estudos. E o duende pensou, e eu? O que tenho eu de importante para salvar nesse mundo? Ele não tinha nada, mas se lembrou do livro.
Desceu correndo as escadas contra o fogo, encontrou no porão aquele livro e subiu até o alto do telhado num ponto que não queimava. Horas mais tarde, o estudante retornou e ficou chateado quando viu que o lugar onde havia vivido tão pouco tempo estava destruído. Desceu correndo as escadas e no porão só encontrou umas páginas queimadas, umas aqui, outras ali. Saiu, antes de partir, resolveu olhar mais uma vez para aquele lugar. Foi quando reparou que alguém, lá no alto do telhado, estava com o livro dele. E então ele disse: "Puxa, você salvou o meu livro? Que bom!" E ficou esperando a devolução, que não aconteceu. O duende se agarrava ao livro e arregalava os olhos. O rapaz entendeu o que estava acontecendo, e então ele disse: "Você gosta desse livro? Quer ficar com ele?" E o duende fazia que sim. "Pois então, o livro é seu." E quando o rapaz já estava prestes a se virar para finalmente partir, ouviu o duende murmurar umas palavras, algo como: "Sabe o que é? Antes eu pensava que o pão era a única coisa a me alimentar, mas agora eu já não sei mais." E quando finalmente o rapaz se foi, levou com ele o brilho dos olhos de alguém que pela primeira vez na vida se sente pleno de felicidade. O poema é a fruta, a poesia, o sabor. O poema está no livro, a poesia no leitor. E com essa história que fala sobre a potência da leitura e das histórias de nos alimentar, é que eu inicio a nossa conversa. Essa história foi escrita pelo dinamarquês Hans Christian Andersen. É uma livre adaptação de um conto que se chama O Duende da Mercearia e que traz para a gente essa dimensão das histórias que, mesmo quando são contadas de boca, elas também podem nos aproximar do mundo encantado das histórias e da leitura. E o que eu defendo aqui é a arte de contar histórias, histórias contadas de boca, oralmente, assim como faziam os nossos ancestrais. Para falar desse assunto, eu trago um trajeto que passa por 3 perguntas norteadoras. Por que é tão importante contar e ouvir histórias? Quando vou contar histórias, como eu as escolho? O que eu conto? E também como contar as histórias. Mas calma, sem receita, sem modelo pronto, porque não é disso que se trata esse universo da arte de contar histórias. Eu fui uma criança muito privilegiada. Sim, privilegiada por ouvir muitas histórias. Por parte de pai, venho de uma família nordestina. Meu pai pernambucano, e eu tenho guardada comigo memórias muito caras de quando morávamos em São Paulo, mas atravessávamos o país de carro para ir visitar os meus avós. E o mais especial é que nesses momentos em que estávamos lá em Serra Talhada, nos reuníamos naquele terreno em frente à casinha onde moravam os meus avós, junto com os meus primos, os meus tios, todo mundo sentado ali no chão de terra batida, no caso das crianças, os adultos com cadeiras de madeira, com toquinhos, com tocos de árvore, todos nos reuníamos, às vezes com lamparina, às vezes com fogueira, e ouvíamos as histórias que eram contadas. Muitas histórias eram contadas e davam medo, porque eram histórias de assombração. Eu até hoje não dou conta de contar esse tipo de história, mas eu amava ouvir as histórias, morria de medo. E não cabia todo mundo para dormir na casa dos meus avós, precisávamos atravessar a mata para dormir na casa dos tios. Nossa, depois de ouvir as histórias de assombração, atravessar aquela mata, cada folha que caía
das árvores, cada barulho do vento, nossa, era um sobressalto. Mas essas memórias, nossa, elas têm um sabor especial no meu trajeto. Já por parte de mãe, venho de uma família que cresceu no interior de São Paulo, nas fazendas. A minha avó materna, ela vinha de uma família que trabalhava como colonos em fazendas, então passavam temporadas, temporadas de plantio, de colheita e se mudavam com frequência para fazer esse trabalho nas fazendas. E me lembro de criança ao ir visitá-los também. Só que lá tinham também as histórias contadas, eh, com a viola caipira, então eu tive tios, parentes que traziam também essa música sertaneja de raiz para somar aos causos que eram contadas. Então eu cresci ouvindo muitas histórias. Na minha trajetória, eu não tinha muito acesso a livros, né, minha família uma família humilde e que livro era um luxo que nós não podíamos ter. Mas quando descobri que na biblioteca eu podia ter o prazer que eu tinha quando eu via as histórias contadas de boca, uau! Então eu virei ratinha de biblioteca. E aos poucos fui me tornando contadora de histórias e também resolvi me tornar uma pesquisadora, seja na psicologia, na pedagogia. Então eu passei por esse trajeto primeiro como alguém que gostava muito de ouvir, que se descobriu gostando muito de contar. Me tornei professora e os meus alunos gostavam muito de ouvir as minhas histórias, mas eu era uma professora bastante tímida. Então eu contava histórias com portas fechadas. As histórias que eu me lembrava de ter ouvido quando era criança, as histórias que eu me lembrava de ter lido nesses momentos na biblioteca. Então eu me tornei uma professora que amava contar, mas se tivesse algum adulto por perto, já dava um frio na barriga. Então eu era aquela professora que sempre dava um jeitinho de contar, mas eu ia para a porta da sala, olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém, fechava a porta da sala e ali dentro eu podia ser a pessoa que eu queria ser, fazia vozes, gestos. Só que um dia, no meio de uma história, uma colega abriu a porta sem bater antes e disse: "Ah, então é assim que você conta histórias? Quando for contar de novo, será que eu posso levar a minha turma para ouvir junto com a sua?" E foi assim que nasceu. Para além da professora que contava histórias, nasceu a contadora de histórias, que paralelamente tinha um interesse genuíno de pesquisar quais eram os efeitos, o que faz com que nós, em pleno momento de tecnologia, de muita coisa, de muitas informações que chegam para a gente, de muitas telas, o que faz com que a gente sinta o coração acelerar, o olho brilha e as crianças dizem: "Conta de novo, conta história". E ao passo em que iniciamos uma história, era uma vez, você consegue pouco a pouco transportar as crianças, os adultos, quem quer que seja, para esse outro universo, o universo do era uma vez. Então eu venho pesquisando que essa arte de contar histórias é algo que é próprio do ser humano, é ancestral, milenar, vem resistindo ao longo dos tempos. Então, mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, nada substitui o momento em que estamos juntos, partilhando uma narrativa. Essa capacidade que nós temos de criar imagens na nossa mente, de viajar por outros tempos, outros espaços, a partir da palavra contada, cantada, brincada. Durante a história da humanidade, sempre se contou histórias. Nós temos inúmeros registros de historiadores, antropólogos, que trazem para a gente, inclusive com base em alguns achados de pinturas rupestres encontradas nas paredes das cavernas, com uma representação muito comum. Alguém em posição de narrador, diante de uma plateia, com fogueira, sem fogueira, narrando os feitos, as caçadas, as situações. Nós vamos supor que desde então, desde que o mundo é mundo, já se contavam muitas histórias. E apesar de todo esse tempo,
Ainda é urgente que se conte histórias. E eu quero falar um pouco disso, né. Por que que essa tradição ela resiste, permanece, se reinventa, é claro, mas ela ainda é uma necessidade humana. E aí eu trago inclusive um provérbio etíope que vai dizer o seguinte: "Quando o coração transborda, sai pela boca em forma de histórias". Eu defendo que contar histórias é uma das mais belas atividades da inteligência humana e que se articula com esse provérbio, que vai dizer que nós partilhamos aquilo que tem de bom, aquilo que tem dentro de nós e que pode tocar e alcançar o outro, independente da idade que ele tenha, quando começa a contar uma história. Então, quando eu trago essa ideia de que contar histórias é uma das mais belas atividades da inteligência humana, eu digo isso porque eu acredito que contar histórias sempre foi e continua sendo e continuará sendo sempre a arte de promover o encontro. E esse encontro é um encontro profundo. Primeiro, porque promove o encontro conosco. As histórias são como grandes espelhos que, quando escutamos, quando lemos, quando contamos, nós temos a possibilidade de, ao olhar para uma história, nós nos vemos, nós nos reconhecemos, porque as histórias são feitas do tecido humano, das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas frustrações. As histórias, elas dialogam com o nosso mundo interno. Então é inevitável que, ao ouvir uma história, eu acabo ouvindo um pouco a respeito de quem eu sou. Mas as histórias como espelhos não são espelhos pequenos, desses que nós mulheres carregamos na bolsa. As histórias são como grandes espelhos, que, quando estamos partilhando junto com outras pessoas, nós inevitavelmente, ao olhar para elas, ao olhar para esse grande espelho, nós vemos quem está à nossa volta. As histórias, elas possibilitam que a gente possa se reconhecer enquanto humanos e perceber que somos diferentes e também semelhantes e que tá tudo bem ser assim. Eu já vivenciei, contando histórias, muitas vezes a seguinte cena: conto uma história que desperta um riso ou um medo, e aí eu já vi crianças nesses momentos. Eu tenho certeza que até vocês, independente da idade que tenham, já deram uma olhadinha de lado durante uma peça de teatro, durante uma sessão de contação de histórias, ou até mesmo de um filme, que são histórias que estão sendo contadas ali. A gente tem uma sensação provocada por aquela história e a gente dá aquela olhadinha de lado para ver se quem está com a gente teve a mesma reação. Vocês já tiveram isso? Já viveram isso? Pois é disso que se trata. Especialmente nesses momentos em que estamos ali conectados, olho no olho, todos juntos, partilhando essa experiência de passear por outros tempos e outros espaços a partir da palavra, a gente tem essa sensação. E eu já vivenciei essa situação das crianças darem essa risadinha, olharem de lado e dizerem assim: "Ele riu também, igual de mim". Crianças muito pequenas que usaram essa expressão, "riu igual de mim". Só que eu tenho certeza que no mesmo instante olhou para o outro lado e reparou que o outro coleguinha, muito pelo contrário, não deu risada. Ou: "Ele também está com medo". "Ah, mas ele não está com medo, ela não está com medo". Então ter essa experiência de partilha, onde vivemos juntos, sentimos juntos, vai trazer para a gente essa mostra de humanidade que nós partilhamos e que faz com que todos sejamos um grupo, o grupo humano. Mas as histórias não são também, não são apenas esses espelhos, elas também são janelas abertas de par em par e que nos convidam a viajar, a transpor essa janela e conhecer o mundo, conhecer outras culturas. Quem, em algum momento da história da humanidade, trouxe essa frase de que ler, ouvir histórias é viajar sem sair do lugar, foi muito certeiro, porque é exatamente isso que acontece. Quantos lugares nós já visitamos sem sequer termos estado lá, concretamente falando? Então as histórias, elas fazem isso. Elas nos proporcionam adquirir experiências sobre as coisas do mundo, sobre as coisas da vida, sobre quem somos, quem é o outro, quem sou eu,
quem é o outro, como eu me relaciono com o outro e como são essas coisas que estão à nossa volta. E traz pra gente essa experiência que, apesar de ser no plano da fantasia, ela é muito real. Quantas vezes, quem aqui conta história, eu acho que vai concordar comigo. A gente conta uma história e quando termina tem criança que ainda faz assim, ó. Eu vivi uma experiência assim. Durante um período eu contava histórias no hospital. E me chama muita atenção, situações em que as crianças estão ali, nessa situação de restrição no leito, e elas têm a possibilidade de fazer coisas que concretamente elas não poderiam. E eu vivi uma experiência com um garoto, que ele tinha uma questão neurológica e ele não podia mover nada do pescoço para baixo. Ele já estava lá com seus 14 anos e eram 14 anos de prisão no seu próprio corpo. Só que o corpo não movia, mas a sua capacidade intelectual estava toda preservada. Então ele conhecia o mundo através da tela da TV ou das histórias que contavam ou liam para ele. E eu me lembro que ele me pedia as histórias mais fantásticas, e quando eu me preparava para ir para o hospital para contar histórias, eu sempre lembrava que aquele garoto estava lá me esperando, Rubiano o nome dele. Eu falava, eu tenho que caprichar. Então, para ele, eu sempre preparava algumas histórias assim de cavaleiros que montavam no cavalo, subiam montanha, lutava com o dragão, salvava todo mundo. E quando eu terminava a história, ele fazia isso. E eu falava, que foi, Rubiano? Ele dava um sorriso e dizia assim, até cansei. Porque para ele estava lá, assim como o Chicó do Alto da Compadecida, como bem nos contou Ariano Suassuna, que dizia assim, eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. E nessa de viver essas experiências, nós vamos nos fortalecendo, enquanto sujeitos humanos, para viver a experiência concreta da vida. Então eu sempre vou defender que contar histórias é uma atividade essencialmente humana, própria de nós seres humanos, que somos seres narrativos, somos seres da palavra. Mas as histórias também são potencialmente humanizadoras, porque podem nos proporcionar situações que vão nos ajudar a olhar melhor para quem está à nossa volta, vai ajudar a desenvolver empatia, vai nos ajudar a nomear sentimentos, a nos fortalecer para enfrentar, assim como nós conhecemos histórias, né, do quanto, por mais dura que seja a vida, a gente pode se agarrar à fantasia, não para ficar lá na fantasia para sempre, mas que a fantasia vai nos dar a possibilidade de sonhar mundos melhores, mundos possíveis. E isso acontece por conta da dimensão simbólica que as histórias têm. Elas sempre vão fazer essa ponte entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Então as histórias, assim como na história que eu contei, onde o duende diz, eu pensava que o pão era a única coisa a me alimentar, mas agora eu já não sei mais. Eu trago essa ideia de que as histórias, elas são formas potentes de nutrição. Quando nós escutamos muitas histórias, quando nós contamos muitas histórias, quando lemos, quando estamos em contato com esse universo, nós nos alimentamos simbolicamente, porque nós, seres humanos, precisamos do alimento simbólico. E eu gostaria de destacar rapidamente 5 vitaminas que esse alimento simbólico pode nos proporcionar. Sim, porque as histórias, primeiro e antes de tudo, elas podem nos ofertar a nutrição afetiva. Porque quando contamos histórias, nós somos presenteados ou presenteamos o outro com aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa presença. Uma criança que cresce sendo presenteado com histórias, essa criança ela vai se sentir sempre muito importante, muito especial, digna da atenção desse adulto que parou nem que fosse só um pouquinho para presenteá-lo com a sua presença em forma de história. Esse coração transbordante que chega para ela em forma de histórias. Então é sem dúvida um jeito muito especial de fortalecer, de criar laços de afeto e fortalecer esses laços de afeto, que é a arte de contar histórias. Nós temos a possibilidade de nutrir poeticamente
as pessoas ao contarmos muitas histórias. E aqui não estou me referindo exclusivamente ao gênero poesia. Me refiro ao olhar poético que aprendemos a lançar para o mundo ao longo da vida. Aprendemos ou deixamos de lançar, porque a criança ela nasce com essa potência de olhar para o mundo com olhos de poesia, com olhos de era uma vez, com olhos de encantamento. As histórias, elas reforçam isso e faz com que a gente não perca a capacidade de se encantar com as coisas simples à nossa volta, com as coisas, com o mundo, né, com o bater de asas de uma borboleta, com as nuvens que formam imagens no céu. Ouvir histórias alimenta a nossa imaginação e faz com que a gente não deixe de olhar para o mundo com esse olho, com esses olhos de poesia, com esses olhos de era uma vez. Isso é muito importante para que a gente possa encarar de frente as durezas da vida, porque a gente sempre vai ter esse lugar de refúgio, que é a poética das infâncias que permanece com a gente por toda a vida. Por isso que quando a gente conta uma história, a gente conecta a infância que está dentro da gente com a infância de quem está ouvindo, independente da idade que tenha. Pode ser alguém com 80, 90 anos. Quando contamos histórias, a gente aciona essa infância que está ali, pulsante, querendo brincar, brincar com as palavras, brincar com a imaginação. A gente tem o alimento estético. Sim, porque contar histórias nasce e se mantém ancorado na ancestralidade, mas ao longo do tempo se constitui como arte, e arte requer estética, cuidado no falar, cuidado na escolha da história para contar, cuidado em como faremos isso. Então a gente tem também esse alimento linguístico, que é de apresentar esse universo de palavras dentro de contextos e que só vão ampliar o conhecimento que as crianças têm da nossa língua, das crianças de todas as idades, de 99 lá vai idade. A gente sempre aprende mais sobre a nossa língua quando escutamos histórias. A gente tem também o alimento cultural, que é essa possibilidade de você estar aqui ouvindo uma história e ao mesmo tempo ser transportado para a cultura indiana, ao ouvir um conto indiano, para a cultura japonesa, conhecer melhor a nossa própria cultura, que tem muitas faces, que é diversa. Então a gente tem essa possibilidade. Quando eu digo que contar histórias é uma arte tão diversa, é porque eu defendo que não tem um jeito só de contar. Tem muitos jeitos. E essa é a beleza da arte de contar histórias. Cada pessoa vai contar do seu jeitinho. E isso, sem dúvida, é prazeroso, é lúdico, vai fortalecer e desenvolver as competências socioemocionais. E ainda, nesse bloco em que estou me referindo ao porquê contamos e ouvimos histórias, eu vou dizer o quanto isso contribui para a formação leitora. Porque nós, antes de lermos a palavra escrita, como bem disse Paulo Freire, nós lemos o mundo. E quando escutamos muitas histórias, nós aprendemos a criar mundos, a fantasiar, a imaginar. E quando aprendemos a ler, primeiro que eu vou buscar, se eu escuto muitas histórias e aprendo desde cedo que essas histórias fantásticas, elas podem ser visitadas com a minha leitura autônoma, eu tenho um estímulo para ler. E se eu escutei muitas histórias, a minha imaginação, ela está ali, ó, farta de estoque imagético, que ao ler eu consigo concretizar na minha mente tudo aquilo que eu imaginei quando eu ouvi as histórias, mas que agora eu vou imaginar a partir do estímulo do livro que eu vou ler por mim mesma. E mesmo depois que as crianças já têm o domínio da leitura, é importante continuar a ouvir, continuar contando histórias para que elas ouçam e continuem se alimentando e ampliando o seu estoque imagético. Bom, agora vamos para a segunda pergunta. O que contar? É claro que eu ainda ficaria aqui mais algum tempo falando de inúmeros outros motivos para que nós nunca deixemos de ouvir e contar histórias. Eu acredito que contar histórias é como lançar sementes, sementes ao solo. E eu vou escolher boas sementes para lançar ao solo, que elas possam também me ajudar a construir um mundo melhor, onde eu posso contar histórias que primeiro me fazem bem, e aí vão fazer bem a quem escuta
também. Então eu vou sempre pensar, na hora de responder a pergunta: "O que eu conto? Que histórias contar?". Eu sempre vou dizer assim: ative a memória. Tente se lembrar se você teve a sorte de ouvir histórias quando era criança, histórias lidas, histórias contadas. Vá buscar essas histórias no seu baú de memórias afetivas de infância. E se não teve, sempre é tempo de formar ali o seu baúzinho. Então eu sempre vou dizer: ler e ouvir muitas histórias. Historicamente, se a gente olhar para a nossa ancestralidade, as histórias eram contadas oralmente, num tempo em que não existia livro, não existia registro escrito das histórias. Ao passo em que elas passaram a ser registradas nos livros, elas passaram a ser lidas. E hoje, o que nós, contadores de histórias contemporâneos, fazemos é devolver para a oralidade histórias que nasceram na oralidade. Mesmo as histórias que são novas, novíssimas, acabaram de ser criadas pelos escritores contemporâneos. Eu acredito que todas as histórias, elas vêm de um de um mar de histórias. Não existem histórias novas. Isso quem diz é o livro Harum e o Mar de Histórias. Não existem, de Salma Rushdie. Não existem novas histórias. Existem histórias que são recombinações das histórias ancestrais que vão permanecendo ao longo dos tempos. Então, quando hoje eu escolho uma história que eu ouvi ou que eu li num livro para contar, é um jeito de devolver para a oralidade essas histórias que estão ali naquele mar de histórias. Então, primeiro, eu recomendo, na hora de escolher, primeiro pense em você que vai contar uma história. Leia muitas histórias, garimpe histórias. Quando eu estou procurando histórias para contar, eu pego um livro, leio e falo: tá aí, eu me vejo contando essa. Gostei dessa, quero contar. E às vezes eu tenho lá várias histórias separadas para que eu um dia traga para a oralidade. Vou fazer uma adaptação para contar. Mas primeiro eu penso assim: essa história dialoga com quem eu sou, com o que eu quero passar adiante, com o que eu quero dividir com as pessoas que vão me ouvir. Então eu sempre vou pensar nisso. Claro que eu não posso só pensar em mim. Esse pode ser o primeiro passo, mas logo em seguida vem: quem vai ouvir as histórias? Em que contexto essas histórias serão contadas? Se eu vou contar para um grupo de crianças, como são as crianças que vão ouvir as histórias? Do que elas gostam? Eu sempre vou defender que contar histórias é como presentear o outro. Então, eu penso nessa situação. Bom, eu desejo presentear com histórias, então eu quero acertar no presente. Não quero dar um presente por entregar. Eu quero entregar um presente que quem vai ouvir goste. Então eu tenho que fazer esse exercício empático de me colocar no lugar de quem vai ouvir. Primeiro eu gosto, mas eu também desejo que quem vai ouvir aprecie a história que vai ouvir. Então esse é um trabalho que requer leitura, observação, ler no outro aquilo que é interesse do outro, né, e muita sensibilidade. Sensibilidade até mesmo para abortar uma missão. Ah, comecei a contar e vi que nessa história não tá rolando. Não tem problema. Essa história mora nesse livro. Eu acabei de contar até aqui. Fica o convite para que vocês descubram o resto. E agora vamos para uma próxima história. E não tem nenhum problema disso acontecer. Às vezes, muitos contadores de histórias se frustram quando começam a contar uma história que foi preparada com todo carinho, com toda a dedicação, e aí, às vezes, a gente percebe que não está surtindo o efeito que nós desejávamos. Mas não tem nenhum problema de reconhecer que talvez aquela não seja a melhor história para aquele momento. Isso já aconteceu comigo nesses 25 anos que atuo profissionalmente como contadora de histórias, já aconteceu muitas vezes. É aquela hora que você dá um tapa no ego e fala: "Bom, essa história não tá rolando". Às vezes ou eu termino rapidinho e já vou para a próxima, ou termino mesmo no meio e deixo a dica para que eles possam buscar essa história. E não tem nenhum problema, mas a gente precisa sempre escolher a história que vai ser contada. Mas há quem diga que não é a gente que escolhe a história, viu? É a história que escolhe a gente. Mas isso é para a gente pensar. Será que é assim mesmo que acontece? Porque nada é o acaso. Pode ser que aquela história que eu amei, ela diz tanto ao meu respeito, que ela praticamente vai ao meu encontro.
Pode ser que seja assim. Se você já viveu isso, deixa aí, deixa um recadinho pra gente saber. Bom, contar histórias é diferente de ler histórias. Em ambas as situações, há de ter esse cuidado na escolha. Mas eu sempre vou dizer que quando eu conto uma história de boca, essa é uma principal diferença. Nas duas situações eu partilho as narrativas, as histórias, mas quando eu conto histórias sem o livro, é o que eu estou chamando de contação de histórias. E se eu conto a história com o livro, eu estou fazendo uma mediação de leitura. Então, quando eu estou fazendo a mediação de leitura, a história está no livro. O livro é o grande portador da história que está sendo contada e eu sou a ponte. Agora, quando eu sou contadora de histórias, a portadora da história sou eu. A história está em mim e eu vou partilhar a história que está em mim. Então tem esse processo de que muitas vezes as histórias elas não estão no livro prontas para serem contadas. Às vezes é necessário fazer alguns ajustes naquela história que eu li para contar do meu jeitinho, porque olha, nós não decoramos as histórias para contar de boca, para contar sem o livro. Nós nos apropriamos daquela sequência narrativa. O que está acontecendo? Em que tempo, em que espaço, qual é o desenvolvimento dessa história, qual é o desfecho dessa história. Então eu sempre vou dizer que eu escolho uma história que favoreça que eu faça isso, que eu obtenha o esqueleto dela. Qual é a espinha dorsal da história? Quais são os aspectos mais importantes ali daquela história que não podem faltar, que eu não posso mudar, que se eu mudar já vira uma outra história. Depois que eu me aproprio dessa sequência de acontecimentos, aí eu vou contar do meu jeito, com as minhas palavras. Então nós não contamos histórias de cor decorada, nós contamos de cor de coração. Nós nos apropriamos dessa história e partilhamos com o outro. Então eu sempre vou dizer que os contos de tradição oral, eles sempre são os mais fáceis. Não vou dizer que também não podemos adaptar as histórias autorais, as histórias contemporâneas dos livros para contar. Sim, eu faço isso o tempo inteiro. Mas eu vou dizer, principalmente para quem está começando nesse universo de contação de histórias, as histórias de tradição oral, que são contos populares, contos de fadas, lendas, mitos, fábulas, que são histórias que já nasceram na oralidade, então elas já estão prontas ali para voltar para a oralidade. Então elas requerem muitas vezes um trabalho menor de adaptação, porque já encaixa macio ali na boca para a gente contar. E às vezes eu pego um conto autoral que às vezes tem um texto todo rimado e eu não pretendo contar assim com as palavras idênticas ao do livro, porque na contação eu tenho essa liberdade de partilhar a minha adaptação para a história que eu li. Então, algumas histórias, se eu tirar algumas palavras, se é um texto rimado e eu quero contar do meu jeito, muitas vezes perde-se um pouco da potência daquele texto que foi pensado para ser lido e não para ser contado de boca. Mas são só alguns caminhos, né? Eu faço as duas formas, eu adapto contos autorais e adapto contos de tradição oral, mas os de tradição são sempre os mais fáceis. Pelo menos na minha experiência, não estou trazendo verdades absolutas, estou partilhando a minha experiência. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o como contar. Mas eu de maneira alguma, quero fixar nenhum tipo de modelo, não quero falar de uma fórmula, de um jeito certo, de um jeito errado de contar. Eu prefiro, falar de possibilidades. Porque, como eu disse, contar histórias é uma arte tão diversa como é a humanidade. Duas pessoas podem contar a mesma história, que nunca será a mesma experiência. São experiências diferentes, potentes. Porque quando a gente conta história, muitas vezes a nossa biografia, ela está presente na maneira como nós contamos aquela história. Aliás, a nossa biografia está presente desde o momento em que escolhemos, mas nós colocamos sempre uma assinatura pessoal, nosso jeitinho de ser. Para contar a história. Eu gostaria de mencionar uma pesquisadora, uma grande contadora de histórias brasileira, que está na bibliografia do nosso encontro, que é a Regina Machado.
No livro A Arte da Palavra e da Escuta, ela fala uma coisa que eu gosto muito. Ela vai trazer de forma bastante poética essa situação de se preparar para contar uma história. E que essa preparação começa desde o momento em que escolhemos. Mas ela vai dizer o seguinte: depois que a gente já elegeu qual é a história que vai ser contada, há um diálogo entre nós e a história. É como se nós olhássemos para a história e disséssemos assim: história, o que é que você tem para mim? E a história responde, nos entregando tudo que ela tem: personagens, acontecimentos, desfecho, descrição de tempo, mesmo que seja um tempo indefinido, um lugar indefinido. A história nos traz qual é a paisagem em que as coisas acontecem. A história entrega tudo pra gente. Só que ao mesmo tempo em que ela entrega tudo, ela devolve a pergunta e diz assim: e você que vai me contar? O que é que você tem para me dar? E é nesse momento em que nós vamos mergulhar nesse universo de possibilidades para contar as histórias. Eu sempre gosto de pensar em recursos internos e externos para contar as histórias. Recursos internos são aqueles que a gente tem na gente para contar. O nosso jeito de ser, as nossas memórias, as nossas experiências de vida. Vou dar um exemplo. Escolhi contar uma história que se passa lá no Agreste, lá no sertão. Como é o sertão onde eu cresci nas minhas férias, quando era criança, lá em Serra Talhada, em Pernambuco. Então, eu escolhi uma história que traz essa situação. Para mim, eu tenho dentro de mim um estoque de imaginação, eu tenho uma experiência prévia com essa paisagem que eu li ali no texto e vou contar. Porque eu vivi isso, eu consigo imaginar isso para contar. Então isso é fácil, é um recurso interno que eu tenho em mim. Agora, e se eu vou contar, eu escolhi essa história, mas eu nunca estive lá. Aí eu vou fazer uma pesquisa para poder entender que contexto é esse. Eu vou contar uma história que se passa numa aldeia de uma determinada comunidade, num determinado país, de uma determinada cultura na África, que a África é muito grande, são muitas coisas, não dá para generalizar. E eu nunca estive lá, eu não conheço nada sobre isso, mas a história me tocou e eu quero contar com propriedade. Então eu vou fazer uma pesquisa, vou abrir o Google ali, vou procurar. Eu vou sempre fazer isso, é uma coisa que eu gosto de fazer, esse mergulho nas histórias que vou contar. Vou contar uma história com animais. Então, será que eu já vi esses animais? Será que eu sei como é o revestimento do corpo, como é que é a movimentação desses animais, como é a voz desses animais, para poder, de alguma forma, me aproximar disso ao falar deles? Então tem essa coisa do recurso interno, que é o que eu já trago comigo e o que eu busco para poder completar aquilo que eu já trago para contar. E também tem essa questão de que eu posso utilizar para contar apenas a mim. Eu vou usar a minha voz, o meu olhar, a minha gestualidade. Então tem esse universo de contar de forma mais próxima dos nossos ancestrais possível, que é a história, nós e os nossos ouvintes. E aí eu gosto de chamar a atenção para 3 elementos que são muito importantes. Agora, como cada pessoa vai combinar esses 3 elementos é que vai tornar o seu jeito de contar único, mas que são coisas que vale a pena a gente prestar atenção. Voz está relacionada a tudo o que nós dizemos, como dizemos e até o que não dizemos. Como assim? Vou começar pelo que não dizemos. É quando conto uma história e sinto o ritmo daquela narrativa e posso propositalmente fazer pausas. Eu não disse nada, mas a minha voz traz o clima daquilo que eu estou contando. Então, voz tem a ver com a velocidade da minha fala. Então, se eu estou narrando um momento ali de perseguição na história, não convém falar assim: "A Chapeuzinho saiu correndo e o lobo", não. A Chapeuzinho saiu correndo e o lobo foi correndo atrás dela. Nisso veio o caçador, que foi correndo atrás dos 2. Então, a gente pode imprimir um ritmo mais acelerado, porque aquela narrativa está pedindo isso. Voz também tem a ver com volume. Não estou dizendo que em alguns momentos eu vou gritar, mas tem a ver com essa intenção. Eu vou contar o momento em que a fada revelou o segredo
para a personagem ali da história. Então ela vai quase que sussurrar, mas não tão baixo que a plateia não possa entender. Eu vou brincar com a voz e vou dizer assim: menina, preste atenção. Para chegar às estrelas, você precisa pegar a estrada certa. Agora vamos fazer o contrário. O rei chama os arautos do palácio para fazer um anúncio, num tempo em que não tinha megafone, microfone, não tinha nada disso. E aí eu faço esse exercício de imaginar que tem um povão lá embaixo. E esse arauto tá lá. Pá, parará, pá, pam, 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 param. O rei deseja se casar e escolherá a sua noiva. Então percebam que tem uma intenção de voz mais alta e que vai me ajudar a trazer essa emoção ali, esse clima da história que eu estou contando. Então, voz tem a ver com isso, com velocidade, com volume, mas também podemos brincar com a voz e descobrir jeitos de dizer as coisas, ou seja, fazer modulação de voz, ter modos diferentes de falar. Então, eu posso, por exemplo, pensar, eu vou contar uma história que tem um diálogo entre um cão e uma cobra. E aí eu vou pensar assim, como é a voz do cão? Eu posso só dizer assim, e o cachorro falou, você quer brincar comigo? Ou eu posso dizer, e o cachorro falou, "Uau, uau, você quer brincar comigo? Tss, claro, tss, quero." Então tem essa coisa assim de você, se for uma coisa que você curte fazer, brincar. Você pode também brincar com os timbres e na hora de você se preparar para contar, pensar assim: quais são as vozes diferentes que eu consigo fazer? Eu posso jogar o ar para frente aqui, da minha boca e fazer assim, uma voz um pouquinho assim. Eu posso jogar o ar para os lados e fazer uma voz mais assim. Posso fazer uma voz mais grossa, uma voz mais fininha, mas sempre respeitando o limite. Não pode machucar, porque é nosso elemento mais precioso aqui na contação de histórias é a nossa voz. Se ficarmos roucos, não adianta. Então, convém nessa pesquisa de modulação de voz buscar vozes interessantes que vão temperar a história que estamos contando, mas sem machucar a nossa, né, o nosso aparelho aqui fonador. Então, tomar bastante cuidado com isso. O olhar de quem conta história é um olhar que tem 3 dimensões. Alguém já falou isso para vocês? Sim, uma primeira dimensão é a dimensão, do que a gente está vendo dentro da gente. Quando eu conto história, eu preciso estar ali visualizando o que eu estou contando. Porque aí eu vou contar com verdade, eu estou contando uma perseguição, o leão está perseguindo ali um animal na savana, então eu preciso estar com essa imagem na minha mente para poder contar com verdade. Então, esse olhar que está visualizando na minha tela mental e que de alguma forma vai fazer com que cada um que está ouvindo também crie essa imagem na sua tela mental. Então tem essa questão. A segunda dimensão do olhar é esse olhar que entrega, quando encontra com o olhar de quem está assistindo. A gente conta história buscando o olhar dos nossos ouvintes. É como se dessemos a mão para o nosso ouvinte pelo olhar e disséssemos assim: vem comigo, vamos lá, vamos passear por aquela história, por aquela paisagem. Então é um pouco isso. E a terceira dimensão do olhar do contador de histórias, essa dimensão do plano real, que apesar de estar vendo a história e estar conectado com quem está ouvindo, a gente não perde de vista o que está acontecendo em volta. Às vezes principalmente quem trabalha com crianças pequenas, às vezes tem situações assim, que tem algo ali prestes a acontecer, uma criança que está prestes no caso de quem trabalha com bebês, podem acontecer mordidas, coisas assim que estão acontecendo em volta e que a gente precisa às vezes até sair da história para fazer uma intervenção. Então a gente tem esse olhar que não perde de vista o todo. Bom, eu vou agora ir já finalizando com alguns detalhes aqui, com relação aos estímulos que a gente pode usar. Então, primeiro, eu trago assim, gestualidade, eu já ia esquecendo de dizer, gestualidade no sentido de que a gente não conta história de braço cruzado, com a mão no bolso. Deixa fluir, não precisa ficar fazendo movimentos óbvios, né? Numa casinha, no meio da. Não. Mas entender que o corpo inteiro conta história junto com a gente. E se, ao contar histórias, com o olhar, com a voz, com a minha gestualidade, eu também
sentir o desejo de usar materiais para ilustrar a história que estou contando, aí vamos para os estímulos, que podem ser visuais. No caso, eu posso usar materiais estruturados ou não estruturados. Estruturados são fantoches, bonecos, que são exatamente aquilo que eu estou falando. Eu estou falando de um leão e visto um fantoche de leão. Esse é o estruturado. Ele já traz com ele a mensagem, ele já representa aquilo que eu estou falando e ele ilustra. Agora, um material não estruturado é quando eu transformo um objeto e convido quem está me assistindo a transformar também. É quando eu pego um garfo e digo: era uma vez um rei. Pego uma colher de sopa e digo: e uma rainha. Queriam fazer um bolo, mas acabou a farinha. Aí pego uma colherzinha e digo: a princesa? Ah, e aí continua a história. O não estruturado é quando eu transformo objetos em personagens para contar, ou em estímulos também visuais. Eu posso pegar tecidos coloridos para fazer ali uma ilustração. Bom, podemos contar com bonecos, que é o estruturado, que é diferente de fazer teatro de bonecos. Então, no boneco, a gente não precisa se esconder. Eu estou contando a história, eu estou aparecendo e estou falando, e o boneco está aqui do meu lado. No teatro de fantoches, a gente fica oculto e só o boneco está na cena. São situações igualmente potentes, mas na contação de histórias, em geral, a gente não sai de cena. O narrador está sempre presente na cena, mesmo que ele utilize materiais para ilustrar sua fala. Quando eu conto histórias com objetos, é muito importante que a gente tenha essa intencionalidade, olhar para esse objeto. Se eu estou falando que o garfo é o rei, eu estou olhando como se ele realmente fosse o rei. Falta só fazer a reverência pro garfo. Então, assim, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está contando, senão ninguém acredita, hein? Começa com a gente, na potência. E entre outras coisas que podem ser usadas como recursos para ilustrar a história que estamos contando, e aí vem figuras que podem ser penduradas num varal, entre muitas outras possibilidades que há para se contar histórias utilizando materiais. E a música é um elemento importante. Se você gosta de cantar, cante canções no começo, no meio, no fim. Abuse desse recurso, porque ele é muito bom. Você pode também colocar uma música de fundo, você vai contar uma história de floresta, você pode colocar uma trilha de fundo com sons da floresta, isso vai ajudar também. Ou utilizar materiais sonoros para em algum momento, não precisa ser o tempo inteiro na história, mas você pode, sei lá, falou de um trovão, pega uma chapa de raio-x e chacoalha, fazer sonoplastia da história, é uma coisa que vale a pena investir. Eu gosto sempre de chamar atenção para os momentos de uma narração de histórias, onde você não chegando logo de cara com a história, faz um aquecimento, prepara para a chegada da história. Então tem muitos jeitos de fazer isso, cantando, fazendo um som com algum instrumento, onde você capta primeiro a atenção e então você conta a história. Introdução é algo que eu chamo de chave de portal. Sim, nada mais é do que, eu me refiro quando falo introdução, eu me refiro às palavras iniciais de uma história, que precisam ser anunciadas com calma, para que não fique dúvida de que agora começou a história. Como, por exemplo, os clássicos "Era uma vez", mas existem outros jeitos. Há muito tempo, no tempo em que os bichos falavam, liam e escreviam, e muitos outros jeitos, que são um convite, é a chave do portal, onde todos entendem que a partir daquelas palavras tudo, mas tudo mesmo pode acontecer, porque estamos indo para um plano da imaginação. Desenvolvimento é a história propriamente dita. E por fim, o fechamento, que é quando a gente pode utilizar fórmulas de fechamento. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. Ou outras maneiras de se fechar. As crianças pequenas, por exemplo, fazem algo muito assim, que é "e fim". Só isso, mas marca o término daquela história, deixando um pozinho de pirlim-pim-pim pairando no ar, para que a gente tenha o desejo de ouvir uma próxima história. Bom, eu gostaria de agradecer, espero que esse encontro tenha sido potente para que vocês contem muitas histórias, e se encantem com elas, porque é isso, contar histórias é uma arte de encantar.
que é do universo das encantarias. Nós precisamos desse encantamento para viver esse mundo de uma maneira mais saudável. A fantasia é necessária. Então, que vocês todos possam se encantar sempre ao ler uma história e principalmente ao partilhar as histórias que vocês leram com os seus ouvintes. E que a gente sempre, sempre se alimente dessa matéria, que é a matéria do encantado. Estamos chegando ao fim do nosso encontro e eu gostaria de encerrar com um poema de minha autoria. Histórias podem ser alentos, podem dar alertas, oferecer aconchego, acordar saudades, trazer alegrias e semear amores. Despertam encantamentos, provocam assombros, podem ser luz nos dias mais escuros, calor nos dias mais frios. São passado, presente e futuro. Histórias contadas, histórias ouvidas, histórias vividas, histórias caladas e que calam fundo na alma. Assim são elas, nossas amadas histórias. Muito obrigada. Eu fico gratíssima por todos vocês, por esse encontro tão potente e desejo que vocês possam contar muitas histórias, que se encantem com elas e espalhem encantamento à sua volta. Fica aqui o convite para que vocês me visitem nas minhas redes sociais, no Instagram, e se precisarem conversar comigo, está aqui na tela o meu e-mail. Até uma próxima!